tarde para todos. Eu vou expor durante uns 10 minutos, não mais, espero, um pouco sobre o trabalho nosso, que é Covid, né? Assistência de saúde, o trabalho do NEG, para analisar os impactos ou aspectos do Covid no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Para isso, eu vou usar alguns mapas para poder expor esse tema, né, oriundos de dados oficiais do site da cidade do Rio de Janeiro. Adicionalmente, eu vou aproveitar que eu tenho material que até a Lise comentou que disponibilizou, eu também achei um mapa também desse material, que eu acho muito interessante, que é o Covid exposto, analisando a distribuição dele, utilizando o CEP. Por exemplo, por que um tem vantagem sobre o outro, ou por que um dá leitura diferente, se você tem o CEP uma leitura, se você tem bairro outra leitura. Isso também é interessante para a gente. E qual seria, para mim, a solução mais ideal para nós podermos expressar um estudo melhor do Covid? São várias visões, cada uma tem a sua potência e cada uma também tem a sua limitação, logicamente. Então, pegando, por exemplo, no modo geral, os dados adquiridos do Covid, sobre o Covid, que estão disponíveis, ele tem algumas, não inconsistências, mas eles não são homogêneos. Ele tem atributos importantes que não são todos preenchidos para cada caso que ocorre do Covid, dos bases de dados do município, do Estado e da União também. Um aspecto importante que tem sido muito levantado por pessoas militantes sociais é o item cor, principalmente pessoas que são militantes da luta contra o racismo, etc. Discriminações gerais. Esse item cor ele é muito mal definido nesse processo. Certamente, outros segmentos sociais também específicos poderiam levantar também falhas no levantamento de aspectos que eu acho importante para poder analisar o impacto de certos grupos sociais do Covid. Nós achamos que poderia ser dado muitas bases de dados, porque ajudaria muito o planejamento de ações, entendimento também dos impactos em cada setor dessa pandemia, ou qualquer pandemia, na verdade, qualquer fenômeno social que seria, assim, importante a gente estudar. Na verdade, a modelagem para acompanhar fenômenos como esse tem que ser preparada antes, e nós temos, como NEG, provavelmente, estabelecer uma ação já preventiva para próximas situações como essa, ou, fazendo a situação agora, fazer uma crítica, dando uma contribuição para a melhoria das informações quando é possível. Então, quero apresentar a vocês agora um pouquinho do que é essa percepção do Covid olhando o mapa, olhando a distribuição espacial dele, olhando o mapa, o Covid no território e levantando alguns aspectos. Eu escolhi o aspecto racial, para poder, cor, e tem cor na verdade, né, como elemento para poder fazer a primeira apresentação dessa semana. Eu podia escolher também o item idade também, que é interessante também, porque, para pensar muitas coisas em termos de idade, né, regiões, idades, tem diferenciação ou não, se isso é mais homogêneo, qual o peso das faixas etárias em relação a isso. Tem uma série de questões que, muitas vezes, tem muitos mitos que não pode, a partir da análise, senso comum, distanciarmos disso e mostrar uma outra conjunto de realidade, um conjunto de entendimentos que até então não se tem. E aí eu quero compartilhar com vocês uma página que eu construí para o nosso trabalho aqui, a página nossa, da página do nosso do NEG, né? Esse aqui é um trabalho do NEG, nosso coletivo, porque tudo que está aqui foi feito a partir desses nossos encontros aqui, e que eu vou mostrar aqui um pouco isso. Aqui é um mapa no Rio de Janeiro, mostrando um pouquinho como é que distribui o Covid por cor, o item cor raça, né? Segundo os dados tradicionais, de dados com essa característica, pelo IBGE e por demais órgãos de pesquisa que mantém essa tradição de coleta assim, dessa forma, ainda que o IBGE hoje usa também na parte amostral dele a autodesignação como elemento e não apenas as classes que estão aqui. Mas a tradição histórica, a memória histórica das pesquisas geralmente tem esses itens assim classificados.
E a primeira coisa é mostrar que ainda nesse mapa aqui, no dia 26, semana passada, esses dados, ele nos mostra, na verdade, no dia 26, esse dado aqui estatístico, ele nos mostra que a cor branca é que tem maior proporção de contaminados, que aqui, no caso, é a cor roxa que representa essa cor branca. Se você olharmos, e ainda mais interessante, que na Zona Sul, essa quantidade de brancos, a proporção de branco é muito maior em relação às demais cores assim tratadas. E a primeira visão desse mapa é essa, né? Além disso, dessa cor, desse item aqui, é interessante mostrar também, no outro mapa, mostrar vocês aqui, vocês também, vou abrir outro aplicativo para esse mapa, que é justamente, aqui mostra, de uma maneira geral, a proporção de brancos em relação às demais cores no aspecto da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, quando você vai para a área de Zona Oeste, mas não Zona Oeste para Tijuca, Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, essa região, a proporção, já no Taquara, no Tanque, nessa situação aqui, vocês podem ver que está um pouco longe, mas talvez percebam, onde está o mouse, que a cor parda e preta vai crescer mais, um pouco mais. Mas ainda assim, a cor branca é que tem maior números de contaminados. Hoje, eu vou apresentar o número de óbitos, só de contaminados, por cor. Mas adiante eu posso apresentar o índice também de óbitos. Que também é interessante porque esse debate entre recuperados, contaminados e óbitos são muito interessantes porque alguns focam no recuperado porque quer dizer que está sendo recuperado, está como se curando. Outros focam nos contaminados, dizendo esse é um grau de contaminação. E outros focam nas perdas, porque as perdas é muito mais fácil documentar do ponto de vista de várias fontes, né? Hospitais tem também cemitérios, assim, cartórios, quando você tem a causa-morte, né, definida, né? Bem, eu quero mostrar outro mapa também, um outro mapa, que é justamente um mapa que trata aqui, na verdade, vou parar um pouquinho para essa tela, vou compartilhar a nova tela. Aqui é possível, aqui é possível. Então, quero mostrar outra visão também da questão da contaminação, né? Isso é mostrar outro mapa aqui, nenhum mapa, mas com outras características para facilitar aqui o entendimento. Está carregando ainda o mapa, demora um pouquinho, que tem muitas classes carregando. Aqui, de novo, a gente vê, né, em particular, a gente vê aqui essas camadas, né? E aí, aqui eu quero mostrar uma coisa, vamos ver se está aqui nessa tela, aqui, essa opção. Vamos ver. Demora muito carregar aqui esse arquivo, infelizmente. Deixa carregar um pouco mais. Enquanto eu estou falando outras coisas relativas a esse fenômeno, né? Aqui, por exemplo, a região de Campo Grande, está vendo aqui? Essa cor. Aí, aqui, quando eu entro, quando é interessante, quando eu entro com o item ignorado, e aí é interessante porque, para ter ideia de quantos registros não são documentados para o Covid, em relação à questão do item cor e outros itens mais interessantes, como endereço completo, por exemplo. Então, aqui, a parte azul são justamente aqueles registros que não foram levantados em item cor. A cor lilás, em Campo Grande, são os brancos. E a parte vermelha são os não brancos. Isso na região de Campo Grande. Né? Vamos para a região Zona Sul, para tentar enxergar como é que isso é proporcionalmente do que se manifesta lá na Zona Sul. Né? No Zona Sul, por exemplo, o item ignorado aumenta consideravelmente. Né? Vocês podem ver pela cor azul claro aqui. Então, por boa razão lá, os registros são menos presentes. O Pedro levantou a questão de que o registro cor, por exemplo, ocorreu essa melhoria desse registro ao longo do tempo da pandemia, porque no início da pandemia as preocupações eram outras e o registro não tinha esse cuidado tão grande. Com essa Secretaria Geral dos setores que levantaram essa questão, novos registros, novas preocupações foram melhoradas com o registro das características do paciente, e aí
finalmente colocaram o item core. Então, pode ser duas aqui possibilidades. Uma é que os registros foram melhorados continuamente, depois de um tempo que foram registrados esses eventos, ou, na verdade, pode ser uma questão de que na sua os registros são melhores, são menos feitos em termos de qualidade. Tem mais aqui uma visão que é interessante para mostrar para vocês, que isso aqui é uma... Deixa eu ver se consigo ir por aqui. Descarregar, demora um pouquinho. Deixa eu tirar aqui esse item. Vou esperar um pouco, infelizmente. Está pesado esse arquivo, bem pesado. Eu penso que eu tenho que abrir outro arquivo para mostrar essa solução que eu preciso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se é o caso mesmo. Tá ok? Enquanto isso, eu vou falando aqui com vocês outras coisas. Deixa eu ver. Vou voltar aqui para o Zoom. Enquanto carrega, eu vou cancelar aqui para o compartilhamento. Bem, eu queria mostrar um pouquinho as proporções só para uma categoria só. Eu posso mostrar duas camadas juntas, a pontual com a sua pizza mostrando a proporção para cada tipo de item cor, e também te ver um pouquinho mais a proporção para cada cor em específico, como é que ela se dissemina no território com maior ou menor intensidade de impacto sobre essa cor. É isso que eu queria mostrar, talvez, se eu abrir o arquivo, que nos dá essa percepção. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou parar por enquanto aqui, e eu posso depois retomar depois esse assunto, porque eu não localizei de imediato esse arquivo aqui com vocês. Só para iniciar a nossa exposição, como vai ser editado, eu posso voltar a seguir, assim que localizar o material que eu tenho que localizar, e mostrar a vocês com mais qualidade a minha proposição. Ok, pessoal? É isso. E, por favor, que venha o próximo. Ok, vai? Então, eu queria falar um pouquinho só, né, porque eu acho que a gente já falou muita coisa, né, dessa invisibilidade das favelas, né, de informações, dessa falta de informações, de dados, que nós conseguimos evidenciar a partir das pesquisas, né? Então, eu queria só ressaltar um pouquinho a importância e os desafios de mapear essas áreas, né? A gente sabe, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com georreferenciamento, né? Isso lá na graduação, né? Que eu comecei como estagiária no IBGE, então lá há mais de 10 anos, né? Quase 15 anos atrás. E eu lembro que logo depois que eu comecei na minha vida profissional mesmo, eu caí logo de cara numa empresa que prestava serviços para a prefeitura e que era justamente para mapear as favelas do Rio de Janeiro. Então, eram aproximadamente 700 favelas que a gente vinha mapeando, e só que, assim, a gente esbarrava sempre em algum obstáculo. Por exemplo, quando tinha que fazer o voo precisava ser feito, às vezes, 2 vezes. Eu lembro que quando a gente fez o mapeamento lá da favela do Borel, ali na Formiga também, a gente precisou fazer o voo 2 vezes, porque tinha um risco, não podia voar a altitude, a gente precisava de uma altitude mais baixa, mas não podia, os aviões eram alvejados. Então, a gente se esbarrava em vários problemas. E a parte do campo, né, que é a parte de reambulação, também era muito difícil. Eu lembro que eu coordenava uma equipe que era pequena, eram 5 pessoas, a gente a gente contratava pessoas da própria comunidade para facilitar nesse trabalho, e mesmo assim era difícil, a gente já teve que parar, tinha que parar, interromper o trabalho por conta do acesso, que vez ou outra era impossibilitado, né, a gente era impossibilitado de continuar. E isso, desde essa época, mais de 10 anos atrás, a gente percebe que muitas coisas não mudaram, né, até hoje. A tecnologia, ela possibilita, hoje em dia, assim, a gente tem uma tecnologia muito melhor, que possibilita que a gente vá cada vez menos em campo, mas às vezes a ida a campo é necessária, né, como
geógrafa, assim, falando, né, a saída a campo para a gente ver, né, faz a diferença. E às vezes a gente não consegue. E esse território, né, ele precisava ser tão bem mapeado como os outros bairros, né, que a gente tem aqui no Rio, né? E, e isso, né, essa falta de informação que a gente tem desses territórios impossibilita que a gente faça, às vezes, um trabalho melhor por desconhecer, né? Por não ter acesso. Às vezes a gente quer consultar uma rua em determinada área de favela e a gente não consegue visualizar através do Street View, né? Do Google, porque eles não conseguem chegar até esses locais, né? E isso é um desafio, né? Que precisa ser superado, mas a gente vê que não tem uma política, né? Essa ausência de política, a pandemia, né, de Covid-19 só evidenciou mais ainda essa desigualdade que a gente já percebia há tempos no Rio de Janeiro, né? E então, assim, a dificuldade que essa população tem de acesso à saúde, a dificuldade que a gente tem de conseguir dados consistentes, né, para esses territórios, né, as péssimas condições sanitárias, né, que a gente já sabe que a condição, o saneamento básico é um problema, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente viu recentemente com a crise da SEDAI, né, com a poluição da água, e a pandemia, né, só fez acentuar mais ainda essa desigualdade, né, porque a desigualdade ficou mais exposta, né. Eu lembro que na semana passada eu mostrei aquele mapinha com as áreas de favela que a gente tinha informações de casos e óbitos, né? E era bem pouco, né? E eu consegui também mapear a parte do estado, né? E a gente vê que existem casos em todos os municípios, né? Já existem casos de Covid em todos os municípios do Rio de Janeiro. Alguns poucos não registraram óbito ainda, assim, nos dados oficiais do Ministério da Saúde, mas eu consegui compartilhar aqui. Eu não sei se eu consigo compartilhar, mas eu tenho um mapinha aqui que quando eu coloco toda a área de favela, né, do Rio de Janeiro, a gente consegue ver que 10%, a gente tem informação de mais ou menos 10% só de todo o território, e isso é muito pouco. Não tem como a gente fazer um retrato, né, do que está acontecendo, né, nas favelas por conta dessa falta de dados que a gente tem, né? É bem difícil e só reforça aquilo que a Débora, a Vânia e todo mundo falou agora.